Há decisões que são tomadas em silêncio, longe dos olhos do público, sem aplausos, sem testemunhas e sem alarde. À primeira vista parecem pequenas, quase irrelevantes, mas algumas escolhas carregam um peso invisível, capaz de atravessar vidas, famílias e até nações inteiras. E a pergunta que precisa ser feita é esta: o que acontece quando aquilo que alguém faz em particular começa a gerar consequências coletivas? Ao longo da história, muitas quedas não começaram com guerras declaradas, exércitos marchando ou muros sendo derrubados. Algumas começaram em momentos de aparente tranquilidade, quando tudo parecia estar sob controle. Foi exatamente assim com Israel, em um de seus períodos mais delicados. O povo havia vencido batalhas, atravessado desertos, sobrevivido a desafios impensáveis. Humanamente falando, eles estavam fortes. Espiritualmente, porém, algo começava a se romper. O acampamento estava estabelecido, a rotina seguia seu curso e nada indicava uma ameaça iminente. Nenhum inimigo armado cercava o povo. Nenhuma guerra parecia prestes a acontecer. Mas enquanto os olhos estavam atentos ao que era externo, o perigo avançava por dentro. Porque a maior ameaça de uma nação quase nunca vem de fora. Ela nasce quando o coração se afasta, quando limites começam a ser ignorados e quando o sagrado passa a ser tratado como algo comum. É nesse cenário que surge uma história pouco lembrada, mas profundamente reveladora. Uma história que não fala apenas de um erro individual, mas de como escolhas pessoais podem desencadear consequências espirituais devastadoras para muitos. Uma narrativa que expõe como decisões aparentemente privadas nunca são apenas privadas quando envolvem responsabilidade, influência e aliança com Deus. Neste ponto da história, ainda não há gritos, não há juízo visível, não há tragédia declarada. Existe apenas uma sucessão de permissões silenciosas. Um passo dado além do limite. Um coração que começa a negociar princípios. E quando isso acontece, o impacto quase nunca é imediato. Ele cresce em silêncio, como uma rachadura invisível que se espalha por toda a estrutura. É aqui que o nome de Cosby começa a aparecer. Não como protagonista heróica, nem como vilã caricata, mas como parte de um contexto maior, onde identidade, desejo e influência se cruzam. Sua história não é isolada. Ela está inserida em um momento decisivo, em que o comportamento de poucos começa a afetar o destino de muitos. Talvez você esteja se perguntando como uma escolha individual pode colocar uma nação inteira em risco. Como decisões feitas longe do olhar público podem provocar juízo coletivo. É exatamente isso que esta história vai revelar, passo a passo, sem exageros, sem romantizações, mas com a seriedade que ela exige. Antes de avançarmos, quero te convidar a fazer parte desta jornada até o fim. Se este conteúdo faz sentido para você, se essas reflexões falam ao seu coração, inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem e ajude este canal a continuar crescendo. Isso faz toda a diferença. Também quero compartilhar uma novidade. Agora o canal tem um grupo no WhatsApp, onde você receberá meditações matinais exclusivas, notificações de novos vídeos e outras bênçãos especiais. O link para participar está no primeiro comentário fixado. Não deixe de entrar e fazer parte dessa comunidade de fé. Agora, com esse cenário estabelecido, é hora de voltar alguns passos na história e entender como um povo escolhido, forte por fora, começou a se tornar vulnerável por dentro. Para compreender como Israel chegou a esse ponto delicado, é preciso olhar além das vitórias e observar o estado do coração do povo. Eles não estavam derrotados, famintos ou abandonados. Pelo contrário, carregavam marcas recentes de livramento, proteção e direção divina. O problema não era a falta de experiências com Deus, mas o excesso de confiança nelas. Quando a memória das vitórias substitui a vigilância espiritual, o perigo começa a se instalar de forma silenciosa.
Israel havia aprendido a reconhecer inimigos externos, mas ainda lutava para discernir ameaças internas. Enquanto o povo se mantinha atento a ataques visíveis, negligenciava aquilo que acontecia dentro do próprio acampamento. Aos poucos, o senso de separação começou a se diluir. O que antes era claramente proibido passou a ser tolerado. O que era sagrado começou a ser tratado com familiaridade excessiva. E quando isso acontece, a queda não vem como um choque, mas como um deslizamento lento. Sitim se tornou mais do que um local geográfico. Representava um momento de transição espiritual. Ali, o povo não estava em guerra, nem em peregrinação intensa. Estavam estacionados. E é justamente nos períodos de descanso que muitos relaxam os princípios. A ausência de crise externa gerou uma falsa sensação de segurança interna. Israel não percebeu que a batalha havia mudado de forma, mas não de intensidade. A vulnerabilidade espiritual raramente começa com grandes rupturas. Ela surge em concessões pequenas, repetidas e aparentemente inofensivas. Um costume adotado aqui, uma aproximação tolerada ali, uma curiosidade que não é imediatamente confrontada. O coração começa a negociar aquilo que antes era inegociável. E quando a vigilância enfraquece, a influência externa encontra espaço para se infiltrar. Nesse contexto, a idolatria não se apresenta de maneira abrupta, mas sedutora. Ela se mistura à rotina, se disfarça de convivência cultural, de troca social, de normalidade. Israel começou a flertar com práticas que antes rejeitava, não por ignorância, mas por descuido. O erro não foi desconhecer os limites, mas escolher ignorá-los. É importante perceber que a fragilidade espiritual de Israel não nasceu em Cosbi. Ela apenas encontrou nela uma expressão visível. O ambiente já estava preparado. O solo já estava fértil. Quando o coração coletivo se torna permissivo, escolhas individuais ganham força desproporcional. O problema não está apenas em quem cruza o limite, mas em quem deixa o limite desaparecer. Enquanto isso, muitos líderes observavam, mas não agiam. A passividade se espalhava como uma névoa. O silêncio diante do erro se tornava tão perigoso quanto o erro em si. E quando a liderança se cala, o povo perde referência. A ausência de confronto abriu espaço para a normalização da transgressão. Assim, antes mesmo que o juízo se manifestasse, a nação já estava espiritualmente ferida. A queda não começou com um ato público escandaloso, mas com corações distraídos e princípios flexibilizados. É nesse ambiente fragilizado que a história de Cosbi deixa de ser apenas pessoal e passa a se tornar profundamente simbólica. É dentro desse ambiente espiritualmente fragilizado que Cosbi entra em cena de forma decisiva. Sua história não pode ser compreendida isoladamente, nem reduzida a um simples episódio pessoal. Cosbi carregava identidade, origem e influência. Ela não era apenas uma mulher comum inserida em um contexto qualquer. Sua posição tornava suas escolhas visíveis, simbólicas e espiritualmente significativas, ainda que, aos olhos humanos, pudessem parecer apenas decisões individuais. Cosbi pertencia a um povo que mantinha relações diretas com lideranças e estruturas de poder. Sua presença não era anônima e seus movimentos não passavam despercebidos. Quando alguém com influência cruza limites espirituais, o impacto raramente se restringe à própria vida. O erro ganha voz, forma e repercussão. Ele se torna mensagem, mesmo quando não é intencional. O que acontece aqui não é apenas um encontro entre pessoas, mas um choque entre alianças. De um lado, a aliança que Deus havia estabelecido com Israel. Do outro, práticas e valores que negavam essa separação. Cosbi se torna o ponto onde esses dois mundos colidem. Sua escolha expõe algo mais profundo. Quando identidade é desconectada de responsabilidade espiritual, ela se transforma em instrumento de ruptura. É importante notar que a narrativa bíblica não apresenta Cosbi como alguém inconsciente do contexto em que estava inserida.
Sua decisão acontece diante de um povo, de líderes e de uma estrutura espiritual que já havia sido alertada sobre os perigos daquela aproximação. Isso torna o gesto ainda mais significativo. Não se trata apenas de desejo, mas de desafio. Não é apenas atração, mas afronta aos limites estabelecidos. Nesse momento, o que era permissivo no ambiente coletivo encontra expressão concreta em uma escolha pessoal. O erro deixa de ser abstrato e se torna visível. Cosby passa a representar aquilo que Israel vinha tolerando em silêncio. Sua atitude revela o que já estava acontecendo nos bastidores do coração do povo. Quando escolhas pessoais são feitas sem consideração pelo impacto espiritual coletivo, elas deixam de ser neutras, tornam-se sinais. Cosby não age sozinha, mas também não pode ser vista apenas como vítima do contexto. Ela participa ativamente de um movimento maior de ruptura espiritual. Sua decisão carrega peso porque reflete uma desconexão entre identidade, temor e obediência. É aqui que a narrativa se torna ainda mais séria. O problema já não é apenas tolerância, mas exposição pública da transgressão. Aquilo que antes era silencioso, agora se torna explícito. A aliança é desafiada diante de todos. E quando o sagrado é tratado com desprezo público, a resposta espiritual se torna inevitável. Esse capítulo não existe para apontar culpados isolados, mas para revelar como escolhas individuais, quando feitas em contextos fragilizados, podem acelerar processos de juízo coletivo. Cosby se torna símbolo de algo maior do que si mesma. Sua história passa a representar o ponto em que a paciência encontra o limite. A partir daqui, as consequências deixam de ser apenas potenciais. O que foi semeado em silêncio começa a produzir efeitos visíveis, atingindo não apenas indivíduos, mas toda a nação de Israel. A partir do momento em que a transgressão se torna pública, as consequências deixam de ser apenas espirituais e começam a se manifestar de forma coletiva. O que antes estava restrito a escolhas individuais, agora se espalha como uma ferida aberta no meio do povo. Israel sente o impacto de algo que não começou com todos, mas que passa a atingir a todos. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. Escolhas pessoais, quando feitas dentro de uma aliança, nunca permanecem isoladas. O clima no acampamento muda. Há confusão, dor e um peso espiritual difícil de explicar com palavras humanas. O povo começa a experimentar os efeitos de ter permitido que limites fossem ultrapassados. Não se trata de punição arbitrária, mas de consequência espiritual. Quando a aliança é quebrada, a proteção se fragiliza. Quando o sagrado é desprezado, o equilíbrio coletivo é afetado. Muitos que não participaram diretamente da transgressão passam a sofrer seus efeitos. Isso revela uma dimensão profunda da responsabilidade comunitária. Israel não era apenas um conjunto de indivíduos, mas um povo ligado por uma aliança comum. Quando essa aliança é ferida, todos sentem. O erro de poucos expõe a fragilidade de muitos e revela o custo do silêncio coletivo. Neste momento, a omissão se torna tão grave quanto a ação. Líderes que deveriam proteger espiritualmente o povo hesitam. A demora em agir amplia o dano. O silêncio se transforma em cumplicidade involuntária. Quando o erro não é confrontado, ele se normaliza. E quando se normaliza, se espalha. A narrativa mostra que não basta reconhecer que algo está errado, é necessário posicionamento. O sofrimento que se alastra pelo acampamento não é apenas consequência da transgressão inicial, mas também da ausência de resposta imediata. Cada instante de hesitação permite que a crise se aprofunde. Esse capítulo expõe uma verdade desconfortável. Muitas vezes, não é o pecado em si que mais destrói uma comunidade, mas a tolerância prolongada a ele. O povo começa a perceber que a falta de ação tem um preço alto. A dor coletiva se torna um alerta tardio de que limites existem por uma razão.
O juízo que se aproxima não surge como surpresa divina, mas como resposta a uma sequência de escolhas mal conduzidas. Nada acontece de forma repentina. Tudo foi sendo construído passo a passo, desde pequenas concessões até uma ruptura pública. Agora, a nação colhe aquilo que foi semeado. Ainda assim, este não é o fim da história. Mesmo em meio à crise, surge a possibilidade de interrupção. Quando tudo parece perdido, uma atitude diferente começa a se desenhar. A narrativa caminha para um ponto decisivo, onde zelo e coragem se levantam contra a destruição iminente. Quando a crise atinge seu ponto mais intenso, algo se torna inevitável. Permanecer em silêncio já não é uma opção. O sofrimento no meio do povo expõe que a tolerância ao erro alcançou um limite perigoso. É nesse momento que a narrativa muda de tom. Em meio à confusão, à dor coletiva e à sensação de perda de controle, surge uma atitude que rompe o ciclo de omissão. Um gesto que não nasce do impulso, mas do zelo. Zelo aqui não deve ser confundido com agressividade ou excesso emocional. Trata-se de uma convicção profunda de que a aliança não pode ser tratada com indiferença. É a compreensão de que o silêncio prolongado custa mais caro do que o confronto responsável. Enquanto muitos observam, ponderam e hesitam, alguém decide agir movido por temor e responsabilidade espiritual. Esse momento marca uma ruptura clara entre dois caminhos, o da passividade que perpetua a destruição e o da coragem que, embora difícil, interrompe o avanço do juízo. A narrativa deixa evidente que não agir também é uma forma de escolha. E muitas vezes, a escolha de não se posicionar contribui diretamente para o agravamento da crise. O gesto que surge neste capítulo não é popular, nem confortável. Ele não recebe aplausos imediatos, nem aprovação coletiva. Pelo contrário, nasce em um ambiente de tensão, onde agir corretamente significa nadar contra a corrente. Ainda assim, essa atitude se torna o ponto de inflexão da história. O avanço da destruição é interrompido. Aquilo que parecia irreversível encontra um freio. A Bíblia revela que Deus leva a sério o zelo pela aliança. Quando alguém se levanta para proteger aquilo que foi estabelecido como sagrado, isso não passa despercebido. O que estava fora de controle começa a ser contido. A dor coletiva encontra um limite. O juízo que avançava é interrompido não por força militar, mas por alinhamento espiritual. Esse capítulo nos ensina que momentos críticos exigem posicionamentos claros. Neutralidade, nesses contextos, não preserva a paz, apenas adia a destruição. A coragem demonstrada aqui não elimina as consequências já geradas, mas impede que elas se multipliquem. Há perdas, há marcas, mas também há preservação. O ponto de virada não acontece porque todos mudam, mas porque alguém decide agir no momento certo. Isso revela uma verdade poderosa. Uma única atitude alinhada com princípios espirituais pode alterar o rumo de uma coletividade inteira. Não é o número que define o impacto, mas a fidelidade. A intervenção descrita neste capítulo não apaga o que aconteceu, mas redefine o que acontecerá a seguir. Ela estabelece um limite claro entre tolerância e responsabilidade, entre convivência com o erro e preservação da aliança. A destruição não é glorificada, mas a obediência é honrada. Com a crise interrompida, surge um novo momento, não de celebração, mas de reflexão. A nação é confrontada com as consequências de suas escolhas e, ao mesmo tempo, com a possibilidade de aprender com elas. É a partir desse ponto que a história caminha para suas lições finais, aquelas que atravessam gerações e permanecem atuais até hoje. Quando a poeira da crise começa a baixar, Israel se vê diante de uma realidade incontornável. Nada voltou a ser exatamente como antes. A interrupção do juízo não apaga o impacto das escolhas feitas, mas oferece algo igualmente poderoso: aprendizado. A história de Cosbi e tudo o que se desenrolou a partir dela
não permanece registrada apenas como um episódio antigo, mas como um alerta que atravessa gerações. A grande lição que emerge desse relato é desconfortável, porém necessária. Escolhas pessoais nunca são neutras quando feitas dentro de uma comunidade ligada por valores, princípios e alianças. Cada decisão carrega um potencial de influência, seja para edificar ou para fragilizar. O erro de Israel não foi apenas permitir que limites fossem cruzados, mas acreditar que isso não afetaria o todo. Ao longo da narrativa, fica claro que o juízo não surgiu de forma repentina ou desproporcional. Ele foi precedido por concessões, silêncios e omissões. Isso revela que Deus não reage a atos isolados, mas a processos. Quando a transgressão se torna hábito e a tolerância se transforma em padrão, o impacto coletivo se torna inevitável. Essa história também nos confronta com a responsabilidade pessoal em tempos de fragilidade espiritual. Não é possível terceirizar totalmente as consequências para líderes, estruturas ou contextos. Cada pessoa que faz parte de uma comunidade carrega responsabilidade pelo ambiente que ajuda a construir. A permissividade de muitos deu espaço para a exposição de poucos. O silêncio coletivo fortaleceu escolhas equivocadas. Ao mesmo tempo, o roteiro deixa claro que uma única atitude alinhada com princípios pode redefinir trajetórias. O zelo que interrompeu o avanço do juízo mostra que fidelidade ainda tem poder transformador. Mesmo quando o erro já causou danos, ainda é possível limitar suas consequências. Isso não elimina a dor, mas preserva o futuro. A história de Cosby não deve ser lida com distanciamento moral ou superioridade espiritual. Ela nos convida à autoavaliação. Quais limites temos flexibilizado? Quais concessões silenciosas temos normalizado? Quais escolhas pessoais podem estar afetando mais pessoas do que imaginamos? Essas perguntas não apontam dedos, mas revelam espelhos. Famílias, comunidades, igrejas e até nações continuam sendo moldadas por decisões aparentemente pequenas. O que começa no coração de um indivíduo pode se espalhar como cultura. Por isso, vigilância espiritual não é exagero, mas proteção. Zelo não é intolerância, mas cuidado com aquilo que sustenta a vida coletiva. O encerramento dessa história nos lembra que Deus leva a sério alianças, limites e responsabilidades. Mas também revela que Ele honra aqueles que, mesmo em cenários difíceis, escolhem se posicionar com fidelidade. O passado não pode ser alterado, mas o futuro pode ser preservado quando aprendemos com os erros. Assim, a história de Cosby permanece como um alerta vivo. Quando escolhas pessoais afetam uma nação, não estamos diante de um acaso, mas de um princípio espiritual. E compreender esse princípio é o primeiro passo para construir caminhos mais saudáveis, conscientes e alinhados com aquilo que realmente sustenta a vida em comunidade.